Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27/12, nós vamos meditar de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então chegamos ao livro de Apocalipse. Muita gente, tem até medo do livro de Apocalipse, muitas coisas falam a respeito do livro de Apocalipse, como Gênesis fala do início de todas as coisas, Apocalipse vai falar do final de todas as coisas. Então é um livro muitas vezes evitado por muitos, mas tem grandes revelações de Deus para a nossa vida, Então tem uma atenção especial ao livro de Apocalipse nessa reta final da nossa leitura bíblica. Mas, procure pedir ao Espírito Santo que te faça entender aquilo que você lê. Nesses momentos aqui de devocionais, não dá para a gente nos aprofundarmos nas riquezas que temos no livro de Apocalipse, Então, Apocalipse foi escrito por João, de acordo com os pais da igreja primitiva, não haveria outro autor para o livro de Apocalipse, não João, o discípulo do amor, que estava aqui vivendo um tempo de perseguição da igreja. Vamos lembrar disso, que ele foi escrito durante um período de intensa perseguição e era eminente isso a todos os seguidores de Cristo. Muitos foram mortos nessa perseguição. O imperador romano Nero sancionou ali oficialmente a tortura, o extermínio de cristão, porque ele culpava os cristãos por um grande incêndio que aconteceu em Roma em 64 depois de Cristo. Então havia uma perseguição intensa e João, ele foi exilado para a Ilha de Pátimo. A Ilha de Pátimo era um local que servia de prisão, e ali não tinha nada, era pedreira, serpentes, E a pessoa, quando era mandado para lá, era realmente para morrer, E João foi exilado para essa Ilha de Pátimo que servia de prisão. E foi lá que ele recebeu a revelação do Apocalipse, Então nós vamos ver que o Apocalipse ele vai ser dirigido a 7 igrejas, 7 cidades na província romana da Ásia, que hoje é a região da Turquia, Nós já falamos muito disso de outros livros que foram escritos, E o Apocalipse é nada mais, nada menos do que o livro da revelação, E nesse livro, é um livro que João, mesmo passando por uma perseguição, mesmo sendo enviado para uma ilha de Pátimo com a sentença de morte, é um livro otimista, que nos traz, um evangelho e nos fala de lutas, sim, que nós vamos enfrentar, que são lutas momentâneas, que nós devemos enfrentar, mas não devemos desvanecer. Então, vamos ver o título, e o autor ele vai declarar isso logo no primeiro capítulo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quando tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, Então eu e você hoje somos bem-aventurados porque estamos ouvindo, E devemos guardar a palavra da profecia. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, o que há de vir, Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, O grande eu sou, declarado em Êxodo 3:14, é o mesmo eu sou, declarado em Apocalipse 4:5.
Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano Rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até quando transpassaram, e todos as tribos das terras lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Então, nessa primeira parte do capítulo 1, nós já vemos 2 vezes dizendo o que é, o que era e o que há de vir. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e o ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmira, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro e no meio do candeeiro um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva da lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Olha que coisa extraordinária. João, apóstolo João, teve o privilégio de ver Jesus como homem e Jesus ressuscitado, glorificado como Deus. E ele faz essa descrição dele no capítulo 1 de Apocalipse, né? Então ele fala da cabeça, dos cabelos, ele fala da altura dele, das vestes, os pés eram semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, tinha a mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois dessa, né? Então ele tem essa visão extraordinária no capítulo 1 a respeito de Jesus glorificado. E aí o capítulo 2 ele vai começar então a escrever a esta primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, né? E aí você vai verificar na escrita, né, do versículo 1 ao versículo 7, que ele fala desta igreja de Éfeso, você vai ver pontos positivos e pontos críticos, né? Por exemplo, ele elogia aqui a igreja de Éfeso, né, falando que conhecia as obras dele, o labor, a perseverança, né, e que eles rejeitaram o mal, que eles foram pacientes, que eles trabalharam com afinco. Tá tudo registrado aqui, ó. Que eles suportaram provas por amor do nome de Jesus, não deixar, e isso não foi, sabe, motivo para ele se esmorecer. Tudo isso ele vai tratando, mas a crítica que tem contra a igreja de Éfeso é que ela perdeu o primeiro amor, né? Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A segunda igreja é a igreja de Esmirras, né? Então ele vai escrever também, né?
Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer, eis que o diabo está para lançá-los em prisão. Então isso ele vai falando da igreja de Esmirnas, né? E aí você vai ver que é uma igreja muito sofrida, que não há críticas contra esta igreja, né? Depois a próxima igreja é a igreja de Pérgamo, né? Que ela foi fiel a Cristo mesmo diante do martírio, muito semelhante à igreja de Esmirna. Uma diferença da igreja de Pérgamo é que ela tolerou a imoralidade, a idolatria e a heresia, né? Então você vai ver que Deus fala, né? Eu tenho contra ti, né? A igreja de Pérgamo isso. E aí ele fala: conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha que forte, né? Que ele fala para a igreja de Pérgamo, né? Onde Satanás habita. Então isso é muito forte. E aí nós vamos ver que ele vai também falar para Tiatira, né? Tudo isso no capítulo 2, né? Tiatira, ele vai elogiar o amor, o serviço, a fé, a paciência que Tiatira tinha, porém ela tolerou o espírito de Jezabel e a sua perversidade. No capítulo 3 ele vai falar de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Fechando aí as 7 igrejas. Sardes, né? Uns poucos permaneceram fiéis, né? Então muitos desistiram, né? Então você vai ver nessa igreja de Sardes uma apatia, né? De muitos, e como isso é perigoso, não é? A igreja de Filadélfia, nós vamos ter que Deus elogia a fidelidade da igreja de Filadélfia e não a críticas à igreja de Filadélfia, né? E nós vamos ver por último a igreja de Laodiceia, que não tem elogio. Em contrapartida, a crítica é muito forte à igreja de Laodiceia, porque eles foram indiferentes, ele superestimou, né, a posição deles diante de Deus, era uma igreja rica, poderosa, né? Então, nós vamos ver que esta última igreja, que é retratada a 7ª igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,15, é declarado que ela é nem frio e nem quente, ela é morna, e Deus está a ponto de vomitá-la, né? Então isso é muito forte em relação à igreja de Laodiceia, que é a igreja dos últimos tempos, né? Então há um alerta muito grande para mim e para você em relação à igreja de Laodiceia, né? Conhecendo a tua obra, como ele falou com as demais, né? E aí ele fala, né? És infeliz, sim, miserável, pobre, nu, cega. E era uma igreja rica, não é? Mas uma igreja pobre espiritualmente, né? Sê, pois, zeloso e arrependa-te, Filadélfia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu estarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar diante de ti o nosso coração, a nossa vida. Senhor, queremos nesses últimos dias pedir que o Senhor sonde o nosso coração e vê se há em nós caminhos maus e guia-nos por caminhos retos. Endireita o nosso caminho e nos prepara para estarmos contigo. Colocamos diante de ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.